Bom dia a todos. Bom, agradeço muitíssimo, ao querido amigo Leandro, Padre Leonardo, Padre Rafael, bom revê-lo. Muito obrigado pela acolhida desde ontem, muito calorosa, aos amigos que estavam ali no jantar, bem cedo, às 11h30 da noite, por causa de atrasos nos aeroportos, no aeroporto de Congonhas. A viagem foi 4 horas depois da minha saída de São Paulo. Mas enfim, eu agradeço muitíssimo, fico feliz de estar aqui e de ver professores, pais de família também. Então, antes de mais nada, acho que apesar de falar como professor, eu sou casado, tenho 4 filhos em casa, todos bastante pequeninos. E hoje, depois de muito tempo de caminhada, passando por algumas escolas, trabalhando, eu mais algumas pessoas, amigas, tínhamos um ideal, assim, uma inspiração de fazer uma escola. Então, este ano nós iniciamos a escola São José da Divina Providência na cidade de Osasco. Porém, o dia de hoje, ao longo desse momento nosso de reflexão, que eu quero chamá-los a reflexão, no dia de hoje, eu vou passar por aquilo que é a educação. Parece um pouco ousado falar deste modo, por esse motivo, eu não vou falar da minha experiência lecionando, porque a experiência é mera experiência, ela tem o seu valor, mas cada qual tem as suas experiências. Então eu vou recorrer, ao longo da história da educação, a grandes homens que realmente escreveram obras importantes, hoje praticamente desconhecidas. Suas vidas talvez, alguns deles, uma pessoa ou outra saiba de um nome ou de outro, ou talvez até de vários dos nomes que eu vou citar, mas pouco às vezes conhecem das suas obras, do que fizeram pela educação. E quando eu falo educação, eu não estou falando meramente a educação dentro de uma escola, estou falando a educação de uma criança. Ou seja, o que nós vamos falar hoje, nós vamos como que olhar diferentemente do que tenho feito nos outros eventos. Geralmente nos eventos, o que eu faço? Eu mostro o problema atual do que está acontecendo na educação. Vou mostrando as estatísticas, tento evidenciar o declínio da educação brasileira, as origens desses problemas. Eu sei que há um interesse nas pessoas em conseguir entender as causas que provocaram os problemas que nós vemos na educação. Pode ser que entre os senhores aqui presentes, algumas pessoas talvez não notem esses problemas. Por quê? Porque quando a gente perde a carteira e dentro dela tinha o salário, a gente sente claramente, porque vai afetar e a gente vai perceber que afetou a nossa casa. Se você está doente, você também vai notar claramente. Agora, a gente fica exposto ao sol, a ardência pode até nos incomodar, mas só talvez daqui 20, 30 anos, em alguns casos, não em todos, uma pessoa possa ter um problema de uma doença séria, porque ela ficou exposta por muito tempo ao sol. Então tem coisas que a exposição, diante de alguma coisa que nos faz mal, não tem um resultado imediato, ele só tem um resultado daqui 20, 30 anos. Então a gente não nota na hora. Um exemplo banal, assim, uma coisa pequena, toda hora a gente vê na televisão gente que faz pesquisa mostrando algum malefício de algum outro alimento, por exemplo, açúcar refinado, precisa diminuir o açúcar refinado, mas a gente continua tomando, a gente não vê um problema agora. Talvez o câncer e tudo mais não vai ser investigado, tem alguma coisa a ver com isso, Enfim, existem certos males que eles não têm efeitos na hora, eles realmente só vão ter depois. Quando se fala de educação de uma criança, geralmente o pai e a mãe, como eu também, nós não temos aquela noção real
do que já foi a educação. E parece que olhar para trás, fazer quase que uma investigação do que já houve de educação, é uma coisa desnecessária. Afinal de contas, 2018, a coisa já passou, acho que a gente deve estar melhor, né? Só que quando você recorre ao que está acontecendo no Brasil, aos dados de todas as partes do Brasil, nas escolas, né, salvaguardando o trabalho dos professores, você vê problemas muito sérios. Uma coisa simples, né, que talvez não percebam. Os dados nos mostram que 84%, isso é muito importante verificar, 84% da população brasileira tem reais problemas de leitura. 88% dos jovens que terminam o ensino médio no Brasil têm dificuldade de interpretação de texto. Digamos que essa estatística esteja um pouco exagerada, ou enfim, que não seja bem assim e tal. O fato é que você dá um texto para um jovem e você vê que claramente ele tem dificuldade de interpretar um texto. Na prática, não precisa ir muito longe. Você pede para a pessoa ler um texto, fecha ele, coloca do lado. Você acabou de ler, você pode falar para mim qual que é a ideia central daquela folha que você acabou de ler? As pessoas têm dificuldade. Você pode falar a ideia central do parágrafo. Você pode me dizer o que você acabou de ler? O que você leu, não é para você comentar, o que você leu. É como se você tivesse visto um filme e fosse comentar o filme com a pessoa. Então, enfim, os problemas educacionais, eles são diversos e inúmeros, de várias razões. Mas, em todo o país, norte a sul, leste a oeste, percorri o Brasil inteiro, enfim, viajando por muitos anos. Não importa o estado, não importam as cidades, os problemas são semelhantes. Mas o que eu vou fazer aqui é um pouco distinto. Ao invés de me deter nesse primeiro momento sobre os problemas educacionais, sobre as falhas e tudo mais, porque de repente até alguém aqui presente pode começar a perceber dentro do seu lar, com seu filho, neto, sobrinho, aluno, enfim, com alguns daqueles, eu vou fazer de um modo diferente. Eu vou falar sobre a educação de modo a como se fosse assim, te apresentasse um referencial. E depois, quando eu for mostrar algum problema, você vai ter um referencial para comparar. Você vai ter algumas referências, alguns pilares, né? E eu vou falar de um princípio da educação que vai ser estranho a praticamente todas as pessoas, porque vai parecer que não tem uma relação direta com a educação de uma criança. Talvez vai pensar que isso seja quase de um âmbito de uma escola confessional religiosa. Para as escolas religiosas isso deveria ser presente. Mas, para que a estranheza não seja tão grande, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de São João Bosco, Dom Bosco. Creio que em algum momento eu ouvi falar de um santo da Igreja Católica chamado Dom Bosco, que fez uma obra educacional, né? Os salesianos e tal, ou seja, ele não fez uma pequena escola. A vida dele era bastante impressionante. Ainda hoje, quando as pessoas inclusive assistem um filme da vida de como foi Dom Bosco, ficam apaixonadas por ver aquele italiano que em qualquer lugar todos os jovens se encantavam com ele. O que é que ele tinha? O que encantava? Qual foi a obra de Dom Bosco? Por que eu vou citar Dom Bosco aqui, né? Eu poderia citar outros santos educadores. Eu vou citá-lo porque ele é um dos santos educadores mais conhecidos, é recente, né? E também porque tem uma parte da vida dele, quando ele estabeleceu o chamado método preventivo, sistema preventivo de educação. Quando eu fui pesquisar sobre isso, sobre o que foi que Dom Bosco fez na educação, o que diferenciava tanto, eu achei muito curioso, porque quando era perguntado a São João Bosco qual era o sistema dele,
ele, na frente da pessoa, ele ficava pensando: qual que é o meu sistema? Meu sistema. Ele se pegava se perguntando a si mesmo: qual é o meu sistema? Não é que ele era um ignorante, não sabia, estava fazendo de qualquer jeito e tudo mais e tal, né? Mas ele, quando resolvia responder isso, ele respondia de um modo que as pessoas, não sei se compreendiam totalmente, mas não parecia uma resposta. Porque para o professor, como é que nos fazem hoje? Adestrar a nossa cabeça. Você vê um grande professor, alguém renomado, e as pessoas vão até lá para ouvi-lo. Depois de ouvir um tempo, às vezes encantado com a pessoa, com a sua oratória, com a sua pesquisa, né? Aqueles que se aproximam para que ali conversem com ele, o que pedem dele? Ah, professor, sabe, é quase como se dissesse assim: eu queria ser como você. Eu queria ser como você, eu queria que um dia eu quero ser assim. Muita gente faz isso ainda hoje. E pedem o quê? Você, professor, pode me ajudar? Como que eu faço para ser assim, né? Como, palavrinha importante, como, né? E perguntam esse como sempre, e assim na história da humanidade sempre foi. Diante dos grandes sábios, dos grandes gênios, as pessoas queriam a fórmula pronta, mais fácil possível, né? É como nos vendem ainda hoje na televisão, as coisas são vendidas assim, sempre de forma assim, como se fosse te facilitando, assim: olha, para perder peso em uma semana, perder 20 quilos, tome essa pílula, não é, então, né? Como, aí você não faz o esforço ali. O jovem também, em muitos lugares, se o professor pega o livro e faz assim, a cabeça do aluno já é assim: tem um resumo? Ele já olha para isso e fala: ai, nossa, né? Doeu. Aí se você faz assim para ele, ufa, nossa, sensação melhor, né? Por quê? Porque a nossa cabeça já está muito Não é possível ser uma coisa mais enxuta, no mundo que nós vivemos, uma coisa mais reduzida, com a resposta já pronta, né? E será que o problema não está ali? Que nós nos acostumamos em procurar a resposta fácil e pronta, quase que a papinha que é vendida na farmácia para criança. Não, é uma coisa bem facinho. Você faz isso aqui e você resolve a sua vida. Aí você vai e aplica e você fica depois pensando: será que foi a dosagem que eu errei? Porque não está funcionando. O professor vai de formação em formação, capacitação em capacitação. Quem trabalha na rede pública e no Estado, por exemplo, porque você progride na carreira, ganha ponto, passando de capacitação em capacitação, para aprender técnicas. Você aprende um monte de coisa. Aí depois, no dia a dia, não existe a lista onde fala: mas olha, nesse caso aqui, isso aqui não funciona. E aí, o que eu faço? Não tem tudo pronto. Não existe isso. Porque a educação não é uma fábrica, um padrão que você uniformiza e todo mundo sai igual. Não dá para ser assim. Dentro de uma família não é assim, cada filho é de um jeito. Aí a mãe vira e fala: onde será que eu errei? Eu eduquei todos igual? O erro está ali, porque educou todo mundo igual. Nem todo mundo era igual, cada um é diferente. Isso é uma evidência, você nota nas crianças. Você pode ter os mesmos princípios, mas tem uma criança que, se você puxa um pouco mais daqui, dá errado. A outra precisa um pouco mais do outro lado. Então, dentro de uma sala de aula também não existem milagres no sentido de você ter um livrinho pronto com toda a lista do que você deve fazer naquelas circunstâncias. Mas, em meio a tantas capacitações, que é o meu modo de ver, né, respeitosamente, né, a frase pode não parecer assim, não são capacitações, são deformações. Elas nos condicionaram a uma forma de ver e que está numa mesmice, não a tem ajudado muito. As pessoas psicologicamente querem falar para si mesmas que estão fazendo um grande trabalho, mas
Por exemplo, 1930, tenho falado isso com frequência, né? 1930, você olha a história da educação do Brasil, as crianças terminavam o fundamental hoje, né, indo para o ensino médio, falando 5 línguas. Então a resposta é simples. Hoje, terminam falando 5 línguas, nem falam a sua língua direito. É isso, se 88% dos jovens que terminam o ensino médio não conseguem interpretar um texto, isso são os dados que o Ministério da Educação soltou recentemente, né? Bom, significa que nem a língua materna está aprendendo direito. 5 línguas. Então, o que será que fizeram lá atrás que o fulano aprendia a sua língua e outras 4 ainda? Bom, tem que ser melhor. Como não? E não é que é um aluno, não é que na estatística são 10%. Os alunos terminavam. E detalhe, no estado de vocês, no estado do Rio de Janeiro. O dado saiu daqui, saiu do Rio de Janeiro, Escola Normalista do Rio de Janeiro, onde estudou o Padre Leonel Franca. Ele escreveu isso no livro, todo mundo saía assim. Então, quando as pessoas vêm me dizer que a educação está melhor, falam, pera lá, as estatísticas mostram que está ruim, e a história mostra onde teve melhor. E na realidade nós temos algum problema aqui, então tem algum problema, né? Agora, sabe aquele cachorro que fica buscando pegar o próprio rabo? Fica rodando? Ele nunca vai pegar o rabo, mas ele fica sem parar rodando. Me parece um pouco as capacitações que nós recebemos como os professores. Por quê? Porque nós ficamos rodando de capacitação em capacitação, procurando técnicas e não temos tempo para parar, analisar, refletir e ver bem as coisas. E olhar a história da educação. Buscar na educação quais são os princípios da educação. E não é segundo o pedagogo XYZ. É ver realmente o que já houve de educação, pelo menos para comparar. Porque a maior parte das pessoas nem faz esse trabalho de conhecimento histórico e já acham que sabem tudo e já vai educar alguém. Então você acabou de sair da faculdade, vai trabalhar com toda a vontade, mas não tem ainda o know-how, pode trabalhar? É lógico que pode. Mas a diferença vai ser grande de você 20 anos depois dando aula, 30 anos, 40 anos, com já uma bagagem de experiência, de muito estudo também. Então eu vou recorrer a alguns homens que fizeram obras, que falaram sobre princípios de educação, princípios esquecidos, em um tempo em que a educação tinha um outro rosto e que teve grandes resultados, né? Eu começo com a frase do beato Frederico Ozanam, dedicado à caridade. Ele diz assim: vamos começar a educação ao mesmo tempo que ele começará a nossa. Para começar a educação de uma criança, começa pela nossa educação. Porque eu estou certo de que o céu nos enviou para nos ensinar muitas coisas e nos tornar melhores. Não posso contemplar este meigo rosto, todo cheio de inocência e de pureza, sem descobrir nele a marca sagrada do Criador, menos apagada do que em nós. Não posso cogitar nesta alma imperecível que tereis de dar contas, sem que me sinta mais penetrado dos meus deveres. Como poderei dar lições se não as praticar? Poderia Deus dar-me um meio mais deleitoso de me instruir, de me corrigir, de me levar pelo caminho do céu? Eu começo por essa frase. O beato, ele coloca várias ideias aqui. Para começar a educação de uma criança, ela começa a nossa. Por quê? O que é, com muita simplicidade, falando o que é educação, né? Citando aqui, por exemplo, um homem que viveu no século IV, Clemente de Alexandria, né? Que escreveu o livro O Pedagogo.
né? O nome desse livro é O Pedagogo, né? Ele fala, pedagogia, ou seja, é como se fosse a arte de conduzir os pequeninos. A arte de conduzir os pequeninos. Ou seja, a condução, né, da criança. Então vamos elaborar, vamos aprofundar um pouco essa visão aqui. Imaginemos que à sua frente tenha um matagal bem alto, né? Você é o adulto. A criança está ali de mão dadas com você. O que ela vê? Um mato verde e alto. Você vê um mato alto, mas você vê acima do mato. Você está vendo qual é o caminho a seguir. A criança ali, tranquila, confiante, segurando a sua mão para que seja guiada pelo caminho. Ela nem se preocupa. Por quê? Porque é o pai, é o mestre, é aquele quem conduz. Ele sabe o caminho, ele vai caminhando, né? Ainda mais se a pessoa que está conduzindo a criança também demonstra tranquilidade, está ao longo do caminho alegre conduzindo ele, né? Não está desesperado, sem saber para onde vai, né? E tal. Não, mas vai caminhando. Então é como se a criança ainda, no seu processo educacional, imatura, ou seja, porque ela ainda não amadureceu em todas as suas dimensões, ela depende de alguém que está ali para conduzi-la. Conduzir significa que então aquele que conduz está conduzindo para um lugar, para um fim, para um destino. Quem sabe é este que está levando. Ou seja, então se aquele que está conduzindo sabe para onde vai, né? E está levando a criança que não conhece ainda o caminho, né? Muito bem. Esta pessoa, o pedagogo, né? Aqui Frederico Zanan vai mostrar-nos, né? É possível, né, ensinar alguém sem praticar? É possível, sim. A gente pode ensinar muitas coisas sem viver. É uma infelicidade, mas isso pode acontecer. Aquelas frases talvez que já ouvimos em nossa infância, ou ouvimos falar, né? Em um pai ou uma mãe e que manda o filho fazer uma coisa, fala, obedece o seu pai, você vai fazer o que eu estou te mandando aqui. Mas o filho olhando para o pai vê que o pai não pratica aquilo, né? Pai, por que o senhor fuma? Ah, olha, isso não interessa. Então eu vou fumar. Não, não fuma que faz mal. Mas por que o senhor fuma? Não estou para condenar o fumo aqui, tá? Não quero entrar nesses detalhes. É só para poder dizer o seguinte: como é que você pede uma coisa que você não faz? Isso daqui gera na criança uma dificuldade. Então como é que nós podemos ter um educador, uma pessoa que deveria, né, ter um conhecimento vasto, madura, experiente, né, para conduzir uma outra pessoa? E na prática muitas vezes nós não temos isso. Por quê? Aula de história, o professor vai dar uma aula de história e ele tem lá o seu livro didático nas mãos. Guerra de Canudos, mas tem um garoto que gosta de história e por um acaso ele conhece o tema e ele começa a intervir e começa: professor, mas tal coisa. Pera, fulaninho, vamos ver aqui. Tá, né? E o professor seguindo ali. Ele: professor, mas o senhor falou um negócio, é diferente da história. Fulano, vamos continuar aqui. E ele continua no seu livro didático, lá seguindo. Por quê? Porque ele não quer mostrar para os alunos que talvez, apesar de professor de história, ele naquele tema ele não tenha domínio. Mas ele não quer mostrar aquilo. Então, o que vai acontecer? Que em qualquer momento que uma criança, um jovem, melhor dizendo, possa interromper e falar alguma coisa ali, eu falei: não, isso aqui não vem ao caso, a gente vê isso depois. Esse depois é para dar tempo de ele consultar no Google, para ele se virar e tal, ou ele enrolar e passar adiante. Por quê? Porque ele foi adestrado para conhecer um pouquinho de tudo, mas não saber nada de nada. Ele sabe bem pouquinho das coisas. Isso eu já estou acostumado a ver em todas as áreas.
A pessoa ela tem certeza de que ela tem domínio, até o momento que ela é testada. Até o momento que eu chego, professor, então o senhor se acha o grande? Então tá bom. E começo a fazer umas perguntas para o professor, para ver se ele dedicou o tempo dele ao estudo. Se você não faz isso só por causa de um título na faculdade, de mestrado, doutorado. E começa a perguntar coisas ali para ele, para ver se ele sabe o básico mesmo. E muitas vezes não sabe. Por culpa dele? Pode ser que uma parte sim, mas uma parte da deformação universitária dele. Então veja, por que essa frase é tão forte? Dar lições, mas sem praticar, isso é como que um prejuízo. Porque se existe uma coisa que nós, seres humanos, temos, quando a gente vê a coerência numa pessoa, a gente se encanta com isso. Se a gente vê uma pessoa boa e que constantemente é boa, a gente tem uma tendência a falar, puxa, a gente admira aquela pessoa. Que pessoa agradável, simpática. Você não sabe explicar ou às vezes dar um adjetivo correto, mas você gosta daquela pessoa, não é? Os jovens gostam dos seus ídolos na internet, mas depois que aproxima um pouquinho, vê que ele não era tão bom. Ele só era bom naquilo que ele estava tecnicamente fazendo, mas como pessoa às vezes não eram tão exemplares assim, né? Por exemplo, eu me lembro de uma jovem uma vez que falou de Madre Teresa de Calcutá. Falei, o que te encanta em Madre Teresa de Calcutá? A caridade dela. Você queria ser assim, é isso? Eu me espelho, porque às vezes eu sou um pouco egoísta. Ela começou a comentar um pouco dela. E a Madre era uma pessoa assim, você vê. Falei, você sabe um detalhe da vida da Madre Teresa de Calcutá pouco conhecida? Aqui a gente vê a Madre Teresa de Calcutá, vê aquela senhorinha curvada, se dedicando tanto a vida inteira aos pobrezinhos na Índia, num lugar difícil, na região bem difícil e tal, bem periférica. Sabe o que aconteceu com ela? Ela escreveu sobre isso. Ela aprendeu a caridade vendo o pai ser caridoso. Olha que incrível, ela viu o pai ser. O pai vivia e ensinava. Olha que interessante, aqui a base da pedagogia é ensinar aquilo que se procura viver. Não é simplesmente ensinar aquilo que para ganhar um dinheiro. As pessoas percebem. O professor que chega na aula que enrola. Hoje eu não estou bem, tá? Então, vamos com calma, tá bom? Hoje, estuda direito aí, vai cair na prova. Porque ele não consegue ter os alunos. Aí, para adestrá-los, ele tem que fazer alguma coisa que segure a disciplina na sala de aula. Existem várias formas de fazer isso, né? Aí faz, enfim, não vou ficar dando várias listinhas aqui de coisas que a gente percebe no dia a dia. Mas o aluno percebe isso. Ele consegue na hora fazer com que o aluno ali escreva e tudo mais tal. Mas aquele professor não transmite muitas vezes vida verdadeira para o aluno, que é a arte da pedagogia. Porque se você vai conduzir alguém, imagine que essa pessoa não seja volúvel, ela seja madura. E o Beato continua, né? Deus poderia nos dar um modo melhor, mais deleitoso, mais saboroso de nos instruir, corrigir, de levar no caminho realmente a qual nós somos feitos, do que quando a gente educa uma criança, um jovem. Por que ele diz isso? Porque de fato quando você se debruça para olhar uma criança ainda tão bela, tão pura, que geralmente as pessoas fazem o que quando vê uma criancinha? Que coisa fofa. As pessoas ficam lá, aqueles comentários assim. É a inocência da criança, que às vezes nós já perdemos, né? A gente olha aquela coisa, que bonito, que gracinha, ela faz um monte de coisinhas ali, fica todo dengoso, né? Todo assim, jeitoso com a criança. Mas o ruim é ver que a pessoa que às vezes é o educador, e aqui o educador, eu estou falando, não é o professor, o educador é qualquer pessoa que conduz alguém aqui. Um pai e uma mãe é um verdadeiro educador, são os verdadeiros educadores, né? E estão ali para educar. Mas e quando ele sistematicamente, sem perceber, falha em sua formação, ele pode prejudicar alguém. É que ele não prejudica o bolso, então ele não vê
que as suas atitudes podem deformar. Depois reclamam quando estão na adolescência. Ah, quantas vezes eu não ouvi isso de: olha, eu perdi o diálogo com meu filho. Perdi meu filho. Agora já nem sei mais o que fazer. Nem conheço mais. Já vi muitas vezes isso em muitas cidades do Brasil. Sempre tem alguém que está desesperado, que o filho está indo para caminhos, com amizades estranhas, que ele fala: ó, meu filho está com umas amizades, ó, meu filho não quer trabalhar direito, está preguiçoso, o meu filho... E faz uma lista de coisas que o filho está fazendo hoje. Fala: então, se você ainda não está com um filho grande, e você está ainda com crianças pequenininhas dando aula, vou te dar uma dica. O que você está fazendo hoje vai ser reflexo para depois. Você está construindo um edifício, tá? Então, talvez você não note, mas a grande gama de especialistas mostra que todos os jovens que têm algum tipo de vício foi educado de tal modo a ter vícios. Vou dar um exemplo, eu não quero entrar nisso agora, porque não é o tema que eu quero entrar agora. É apenas para dar um pequeno exemplo. A gente vê o rapaz lá entregue às drogas. Fala: nossa, como é que chegou ali? Né? As pessoas não param para ver isso. Né? Será que na infância, quando o garoto fazia birra, mãe, né, eu não quero comer isso, a mãe virava e falava: tudo bem? Né? Parece uma bobagem isso. Todos os dias a menina: não quero comer isso, não quero fazer assim, não vou arrumar minha cama, não vou fazer, não vai fazendo. Então ele, centro do lar, você permite que ele faça o que ele quiser, como ele quiser, enquanto ele quiser. Se a mente de alguém aqui passar pela sua cabeça de que não tem problema nisso, então veja a sua incoerência. Quando você casa, você faz o que você quer. Quando você está no seu trabalho, você faz o que você quer, na hora que você quer, enquanto você quer. Ah, é por isso que é uma chatice o trabalho. Não. A vida nos mostra que as coisas não são feitas deste modo. Viver entre as pessoas é aprender a lidar com os conflitos, com as diferenças, como são os outros, aprender como eles são, o seu valor das coisas. Não é viver como se o mundo vivesse por sua vida. Ou seja, você está formando um egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesmo. Ele vive pensando, falando, agindo tudo para a sua vida. O fulano que é grosseiro com a esposa, provavelmente foi educado para ser assim. Não foi percebido. Era o reizinho. Não tinha regras, não aprendeu quem lhe desse regras. Ele faz e a gente acha ninharia. E o que era para fazer? Era para brigar? Não estou dizendo isso. Mas era que às vezes, eu pelo menos me lembro de uma situação, nunca vou me esquecer desse dia. Eu estava sentado à mesa, minha mãe colocou uma abobrinha para comer. Né? Eu era um garoto, estava lá com meu irmão, comendo, minha mãe se levantou da mesa, eu peguei e joguei a abobrinha para trás. Nós tínhamos um móvel assim e caía atrás do móvel. Minha mãe nunca vê aquele móvel. Jogava assim, então, né? Minha mãe aparecia, continuava comendo, ela saiu, joguei a abobrinha. Isso é sério, aconteceu mesmo. Tá. Passou alguns dias, eu não percebi se tinha cheiro, não tinha nada. Eu só ouvi a palavra. Minha casa eu era me chamado de Júnior. Júnior, Diogo, vem cá. A gente chegou lá. Vem cá comigo aqui. Olha, ela puxou assim, olha. O que é isso aqui? Não sei. Eu não tinha mais o mesmo formato mesmo, não sei. Né? Como esse negócio veio parar aqui? Não sei. Aí olhou para nós dois assim. Vamos lá. Mais simples. Qual de vocês dois é que jogou aqui? Né? Foi a abobrinha que eu fiz aquele dia lá e tal. Fui eu. Ótimo. Então é o seguinte, vem cá comigo. A gente foi até a área, pegamos um balde com água e tal. Vai aprender a lavar hoje. Né? Aprendi a lavar, né? A limpar tudo que estava ali. E à noite teve abobrinha para comer.
Então, não a mesma, né, que estava ali, né? Ela fez abobrinha. Assim, hoje vamos comer bastante abobrinha, tal, né? E eu assim, eu não gosto. Você nunca comeu, como é que você não pode gostar, né? E não comi, teimoso, né? Não comi, falei, não dá, mãe. Não tem problema. A minha mãe guardou. No dia seguinte, né? Minha mãe ainda está viva, deve lembrar muito bem disso, né? No café da manhã não teve abobrinha, mas na hora do almoço, morrendo de fome, voltando da escola, só tinha abobrinha no meu prato. Tá aqui, eu olhei, a fome me venceu, eu comi abobrinha, não tenho problema de comer abobrinha mais hoje, né, e tal. Minha mãe foi má? Alguém poderia dizer, primeiro que assim, não venha criticar porque ela é minha mãe, né? Então, eu a amo, então fica tranquilo, tá? Eu estou bem aqui, não estou com trauma. Ela me traumatizou pelo resto da vida com as abobrinhas e tal, né? Não, é para dizer o seguinte, coisa simples. Ela não me matou, não acabou comigo, mas ela mostrou que tinha uma atitude que ali não podia ser daquele modo. Então, às vezes, uma coisinha pequenininha que a gente tolera, não tem problema. Aí você vai lá e limpa, faz de conta que não foi, que ninguém jogou, né? O garoto está com fome, você leva ao mercado, ele vai chegar lá e vai acontecer o quê? Ele vai pedir um monte de comida, de doce. E a mãe faz o quê? Lógico, filho, toma fandangos, chips, refrigerante e tal, paraná, tá. Vai acontecer o que aconteceu recentemente em Osasco. Uma família conhecida que infelizmente está com seu filho hospitalizado no hospital lá de Taubaté, uma doença gravíssima. Quando perguntado à família, né, porque a carência de vitaminas da criança era muito grande, estavam procurando saber se a família era muito pobre, alguma coisa assim. Não era. O que essa criança comia? Comia verduras, tá. Não, ele não gostava de verduras, né? Mas comia as frutas? Não, ele não gostava de frutas. E toda coisa que perguntava, não comia. Então, o que ele comia? Batata frita, nuggets, basicamente o que ele comia, refrigerante. Falei, então, levou ele a uma doença gravíssima, está hospitalizado e tal. Então, eu queria ser um pai bonzinho. A gente confunde o que é ser bom, às vezes prejudicando. Só que ali eu vi. Agora eu não vejo quando eu deformo. Eu não vejo que realmente exige de mim algo muito maior. E aí eu vou entrar mais profundamente no tema. Quando Dom Bosco é questionado sobre o seu sistema, que fez grande sucesso, né? Vamos chamar assim, teve um êxito enorme, né? Em sua obra, ele responde da seguinte maneira: no sistema preventivo, que põe o mestre em contínuo contato com o aluno, só há um meio de salvar o próprio decoro, ter disciplina na sala de aula. Só há um meio. E ele fala, ser virtuoso. Ser virtuoso. Palavrinha diferente, né? Talvez para a gente falar sobre educação. Virtude. A gente procura técnicas para educar as pessoas, para passar a informação sobre qualquer assunto, matemática, física, química e tal. E a gente está transmitindo o que com aquilo ali? A pessoa que é o educador, que conduz, que é o pai, a mãe, o professor, o catequista, alguém que está formando alguém, será que não falta a tal da virtude, né? Virtude, que é a característica principal da autoridade. Virtude. Quando as pessoas falam assim, autoridade, né? Autoritarismo. O que é o autoritarismo? Na prática, é uma pessoa que não tem virtude. Ela está no cargo, ela detém o poder, vamos colocar aqui, assim, né? Ela é mesmo que eu fosse o professor, né? Mas, por suas falhas, que ele não consegue perceber, por falta de virtude, ele impõe só a força do cargo, só a força do que ele ali representa. Mas ele não tem a característica da autoridade, que é a virtude.
as pessoas recorriam aos grandes homens e grandes mulheres, elas não sabiam explicar o que é que encantava naquelas pessoas, mas elas queriam ouvi-las e falar, fica quietinho, vamos ouvir o que ele está falando. Assim era com grandes homens na história da humanidade. Você vai ler e vai vendo, mesmo os grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, quem fosse, a pessoa queria estar perto desses homens e essas mulheres. Por quê? Porque eles tinham virtude. A virtude, sem a virtude não há autoridade. Não há autoridade verdadeira. Você tem só o cargo, né? Só a posição, o status. A virtude é que emana a verdade daquela pessoa aos demais, e que inclusive as atrai como atrai as abelhas ao mel. O que atrai é isso. Tem aquelas pessoas que parecem ter virtude e a gente se encanta. Quando a gente se aproxima e vê que não era tanto assim, a gente não sabe por que nós não nos encantamos. Um pai e uma mãe sem virtude, ele por um tempo adestra o seu filho, e na adolescência, tchau pai, tchau mãe. É mais interessante o meu amigo, é mais interessante os demais. A virtude era a força que atraía. E veja, eu vou citar aqui uma frase de um Papa Pio XI. Ele escreveu uma encíclica sobre educação, tá? Quem não conhece essa encíclica, né? Se você colocar no Google Pio XI educação, vai chegar nessa encíclica. As primeiras palavras da encíclica, né? Divini Ilius Magistri é o nome da encíclica, mas é só colocar o Papa e a encíclica. Veja que interessante o que ele vai falar aqui. Todavia, muitos deles, quase insistindo excessivamente no sentido etimológico da palavra, pretendem derivá-la da própria natureza humana e atuá-la só com as suas forças. Daqui o errarem facilmente nisto, pois que se concentram e imobilizam em si mesmos, atacando-se exclusivamente às coisas terrenas e temporais. O Papa está nesse início tentando mostrar o seguinte: o professor, o educador e o pai, ele pode cometer um erro. Qual é o erro mais básico? O chão de tudo é colocar nas próprias forças a atividade de educar alguém. É achar que você faz e que isso acontece, que você é suficientemente capaz, que você é suficientemente inteligente, suficientemente preparado, que você é quem faz a obra de educação de uma pessoa. O que acontece com essa pessoa? Ela não percebe, porque ela está encantada consigo mesma, né? Ela está ali se autoelogiando permanentemente, de que aquele que está sob ali a sua tutela, os seus cuidados, muitas vezes vão receber influência de tanta gente diferente, né? Está lá dentro de casa, e às vezes o modo de se vestir, de corte de cabelo do seu filho, adolescente, não era aquele que você gostaria, era de acordo com aquela banda de rock que ele vê e tal, e que você até nem gosta. Olha, sofreu uma influência ali, né? Ele viu um jogador de futebol, estamos no período, acabou a Copa do Mundo agora, né? Aí quantos não querem imitar um dos jogadores que está ali, do jeito de andar, procura saber sobre ele e imita. Por quê? Porque há alguma coisa que atrai nele e que deixou de atrair em você. Você que não está atraindo também. E talvez um dos primeiros problemas seja achar que é capaz de fazer tudo. São Paulo já nos deu uma dica, ele já disse, né? Que ele coloca dizendo claramente que a capacidade dele não era dele, vinha de Deus. Ele colocava a capacidade dele em Deus. Como, olha, sozinho não dá para educar alguém. Não é possível educar realmente uma outra pessoa. Se você reduzir a educação de uma pessoa à mera transmissão de uma informação, aí você pode delegar para o computador. Qualquer pessoa pode fazer isso. Educar um ser humano
é muito mais complexo e que um computador, por mais incrível que seja, não consegue fazer certas operações de relacionamento. E que ele vai aprender ao conviver, ao ouvir, ser instruído e corrigido por um pai ou por um professor. Porque as operações da educação são quais? Primeira, as operações, digamos, como se passa a educação de uma criança mesmo, né? Primeiro é o exemplo. A criança, antes da idade da razão, ela só imita. O pai faz, você vê aquela criança ali que faz tudo que a mãe e o pai fazem, idêntico. A mãe se ajoelha para rezar e fecha os olhos. A criança ajoelha do lado, olha para a mãe e aperta os olhos. E fica, ela não sabe o que a mãe está fazendo, mas ela imita a atitude, faz o jeito. A gente fica achando engraçadinho que está remedando, andando que nem o pai andando. A mãe ri e fala, nossa, olha, parece com você e tal. Então, a criança imita. Então, nós temos que ter muita atenção para aquilo que nós somos. Muita atenção, pai, mãe e professor. Nós transmitimos muito às pessoas pelo que somos, não é a mera aparência, o que somos. A segunda operação, orientação. O educador não basta, e dizia isso o Abade René de Bethlehem, em 1917, escreveu uma obra sobre o Catecismo da Educação. Ele fala, o exemplo ele tem um valor muito grande e muito forte. Porém, o que acontece? Nós pensamos que somos suficientemente exemplares. Me desculpem aqui, tá? Mas assim, como católico, a diferença entre, pelo menos eu posso falar de mim, a minha vida, né? Infelizmente, né? E ver um santo da igreja, ver lá o Padre Pio e tal, desculpa, ele é muito mais exemplar. Então, se você pensa que você é mais exemplar do que ele, tá bom, fica à vontade. E eu tenho certeza que não, da minha vida, né? Mas às vezes a gente acha que a gente é suficientemente exemplar. Eu dou um bom exemplo. É mesmo? O que é o exemplo? Irradiação de vida interior. É isso que é exemplo. Exemplo não é teatro. Exemplo não é fazer cara de bonzinho, falar com jeitinho, tal. Não, exemplo é irradiação de vida interior. Essa pessoa tem vida interior, ela dá exemplo. É muito distinto uma coisa da outra. Mas o que os santos nos mostram? Que não basta o exemplo, tem que orientar. A sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, está nos ensinando constantemente, eu vou citar em alguns momentos aqui, mostrando isso, sobre o guiar, orientar. Palavra muito importante. Quem orienta tem que saber o que está orientando. Por que são as coisas que vai orientar? Um professor, não só a sua matéria. Hoje, infelizmente, a nossa faculdade nos faz especialista do nada. Professor, eu só sei matemática. Lamento, querido. Em 1840, por incrível que pareça, quando todo mundo achava que não tinha tecnologia, qualquer professor dominava quase que tudo. Isso é a história da humanidade. Você vai falar o seguinte para mim, tá bom, antes que a sua cabeça trave, né? Pega o livro, por exemplo, A Política de Aristóteles. Não é sobre política o livro, tá? Só se chama Política. É sobre virtudes. Leia o livro. Vê se consegue entender o que está falando no livro. Nossa, mas ele fala uma linguagem difícil. Você vê, as pessoas tinham capacidades antigamente. Pensar que o mundo começa no ano 2000 para cá, 1950 para cá, que nós fazemos e acontecemos. Olha, nós somos devedores de grandes homens, de muita gente incrível que já existiu e tal. E que as pessoas já nem conseguem ler estas obras com grande dificuldade. Por que será? Né? No tempo em que existia um princípio. Quando fores grande, praticarás a humildade e encontrarás graça diante do Senhor. É uma passagem de Provérbios. Quando fores grande, praticarás a humildade. O educador é a pessoa que deve ser a mais humilde, porque ele reconhece a necessidade de se formar.
a necessidade de aprender. Ele se tornou professor para ensinar as pessoas a aprender, inclusive, a aprender o valor das coisas. Ele se interessou por isso. Então ele é aquela pessoa que está aberta a aprender. Mas o fulano fez a faculdade e já fechou a cabeça. Tá bom, eu já tenho o pós-doutorado e tudo mais tal. Aí eu viro para ele: o senhor é professor do quê? De letras? Ótimo. Quando é que se ensina dígrafos? Eu falo: professor de letras, quando é que ensina dígrafos? Você sabe? Você é pós-doutor, você fez letras, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, mestrado, doutorado e tal, que ótimo. E você não sabe mais quando é que faz isso com uma criança? Ah, que interessante. Equação de segundo grau, com certeza é posterior a aprender as operações mais básicas, né, de somar, né, diminuir. Ok, a gente sabe disso. Agora, se você não sabe quais são, né, em que momentos você deve ensinar cada uma das coisas, você não tem um parâmetro, você não sabe quando ensinar, então você está perdido. Você não sabe como ensinar o idioma materno. Aí depois chega o professor na sala de aula, olha a redação do aluno, o pós-doutor, né? O aluno de faculdade, né? Porque pós-doutor não vai ficar dando aula em escola, né? Aí porque eles só gostam de dar lá, então, enfim, criança para quê, né? Muitas vezes vê. Os grandes ficavam com os pequenininhos, tá? Mas o fulano chegou na sala de aula, viu a redação ridícula de um aluno que está no primeiro ano da faculdade. Nossa, que absurdo e tal. Aí ele fica na crítica. Você viu para alguma coisa? Só para se achar, então, né? Porque eu escrevo melhor. Porque olha isso daqui, que ridículo. Nossa e tal. Fulano, vem cá. Está um texto aqui. Grifa para mim a ideia central. Ele grifou a linha inteira, o parágrafo inteiro. Então ele não sabe o que é uma ideia central. Vem cá, vou te ensinar o que é uma ideia central. Se você não souber fazer isso, você não vai saber fazer síntese. Se não souber fazer síntese, você não vai saber escrever. Vou te ajudar. Quando é que vem o sujeito, verbo, entender o sentido das coisas e tal? Parece muito bobagem isso, né? Não. As pessoas estão sendo incapacitadas das coisas mais básicas. Como é que você quer falar de coisas elevadas? Como é que você quer educar alguém se elas estão sendo massificadas e emburrecidas em todos os lugares? Então fulano pode estar na faculdade, o professor não tem que fazer comentários ridicularizando, zombando. Não é para isso a educação. Educação é levar alguém ao bem verdadeiro dela. Se o professor fica perdendo tempo em... Ai, fulano. Eu estou dando aula numa escola pública lá, sabe? É um desgosto. Olha, é cada moleque. Assim, é tudo encapetado. Nossa. Olha, o moleque é o demônio no colégio. Ele já está possuído, o garoto, né? Para aquela professora, né? Fala, não, a mãe, quando a mãe chega, toda dondoca e não se preocupa. Os comentários que não são próprios de um educador. Não são próprios de uma pessoa que vai educar alguém. Que ele escolheu uma profissão, inclusive, eu vou chamar de profissão. Ele escolheu, ou seja, viver uma vida na qual ele vai lidar com pessoas que ainda não estão maduras. E ele deveria ser maduro para conduzir as pessoas. Então ele só quer o quê? Aplausos. Olha, eu tenho pós-doutorado. Guarde para você então, filho, né? Guarde o canudo para o dia da sua morte. Vamos ver se vai ter algum prêmio a mais por esse dia, né? Agora, este homem que todos os dias, absolutamente todos os dias, sistematicamente, tinha regradamente os mesmos cuidados com crianças muito pobrezinhas, com fome, com todas as dificuldades, continuava fazendo o trabalho sistemático e tal, né? E não é que ele abandonava os piores, ao contrário, ele ia àqueles que todo mundo considerava os piores. Os professores hoje fazem o quê? Esse meu aluno aqui passou na federal. Nossa, eu fui professor do fulano. Aí depois chama um professor lá, olha, o meu aluno virou presidente do país. E? Né? Seria diferente alguém falar assim, eu fui professor de Dom Bosco. Aí tudo bem, né? Ah, nossa senhora, pô, então deve ser cara interessante eu conhecer isso aqui, né? Agora, por favor, né? Não quer dizer nada ser professor do fulano que só porque ele tem alguma titulação, na hora da sua morte não vai servir para nada, tá?
pode ter certeza. Tem o seu valor, não estou rasgando a coisa e tal. Mas na hora da morte, eu vi meu pai morrendo, eu vi que não serviu de nada. Né? Então, eu estou dizendo isso nesse início pelo seguinte, esquece um pouquinho o tempo ali que você me falou, tá? Pelo seguinte, eu quero entrar num ponto, e eu caminhei até aqui de propósito. Por quê? Porque ele não é atendido. De modo geral, nós, não estou falando vocês, nós não temos atenção para isso. Nós não sabemos a força que existe nisso, porque se nós vamos concluindo que não é possível educar alguém só por própria conta, inclusive isso é fácil de ver. Você teve que estudar alguma coisa para tentar transmitir aquilo para alguém. Você aprendeu numa faculdade, uma série de princípios, enfim, que você vai educar alguém. Então você aprendeu de alguém. Você dependia de um conhecimento, você aprendeu em alguns livros e você está repassando, tá? Então, não se basta a si mesmo na vida. Para você fazer as sinapses, para você poder concluir algumas coisas, você tem um substrato, você tem uma base, você pensa em cima de algumas coisas. Você não pensa a partir do nada. Quando você tem aquele clique, nossa, que coisa incrível que às vezes um gênio tem, o fulano trabalhou muito para chegar a isso. Quando você vê as grandes descobertas, elas não eram assim. O fulano estava lá tomando chopps, comendo calabresa, sentado. Não, o fulano estava lá, se esforçando, com muita disciplina, com muito sacrifício, muita dedicação, horas perdidas, fazendo uma coisa, voltando atrás e testando de vários modos até descobrir a coisa. E havia isso, característica de quem realmente fez alguma descoberta. Então, tinha esforço ali, de erro e acerto e fazendo. Então, a mesma coisa, nós vamos percebendo que falta também certos princípios. Entre eles, que o professor vai ter que ver, é que ele precisa de alguém maior que ele, alguém que realmente também o está educando. Então, eu vou entrar um pouquinho, o tempo está... a gente vai ter um pequeno intervalo, não é isso? Mas antes de chegar no intervalo, eu vou entrar num assunto para você passar pela sua cabeça algumas ideias, e a gente vai voltar para falar mais sobre isso, e vamos entrar em vários princípios educacionais. Só que eu quero falar do principal. Qual é o principal, ou a principal característica de um educador? Qual é a principal, se é que pode ser chamada de virtude do professor, qual é a principal? A humildade é muito importante, com certeza, é a base do aprendizado para alunos e professores, tudo bem. Seria qual capacidade, né? O que é que nós temos e que nós não precisamos ir a uma faculdade para aprender? E que forjou não só os santos educadores, mas muita gente boa teve isso. Então, vou responder, né? A educação de uma criança depende... Eu já vi esse negócio. Ele colocou um cronômetro vermelho ainda para mim. Tem uma bala aqui. Eu sou bem assim de horário, mas eu não estou a fim de seguir. Maldade. Não. Então, assim, qual é a principal? A resposta está no Evangelho de São Lucas. Se nosso Senhor é o Divino Mestre, que no livro de Jacó, na boca de Oséias, saindo de Abraão, a São Paulo, a São Pedro, nas cartas de Santiago, em qualquer lugar, vai nos mostrar que o verdadeiro mestre, o único mestre, né? Só temos um mestre, um que vai nos conduzir, que é Deus, que é o divino pedagogo, é quem nos conduz à salvação, é quem nos orienta no caminho, que pode nos dar o exemplo através da sua vida, que pode corrigir alguém. Se é Deus, qual era a principal característica de nosso Senhor? Você vai lembrar que ele ensinou muitas coisas, Sermão da Montanha, tá bom. Fez muitos milagres. São Tomás de Aquino vai falar, podemos conhecer a Deus, ao Verbo encarnado, pelos seus milagres, pelos seus ensinamentos, mas é pela pessoa dele, a via que a gente conhece ele.
Nosso Senhor. Em São Lucas você vai encontrar uma passagem onde vai falar que Jesus estava acostumado. O que é costume? Você faz sempre. Você todos os dias pratica aquilo. Estava acostumado a retirar-se, está só para orar. Curioso, Deus sempre estava acostumado a retirar-se. Ele que amava estar entre as pessoas, também amava estar só para orar. Então, nós não acreditamos de verdade, as pessoas não acreditam muito na oração. Elas acreditam quando a pessoa está doente, elas acreditam quando estão precisando de alguma ajuda, né? Aí elas lembram da oração, porque elas não foram formadas para entender a força da oração. Quando Dom Bosco vai falar e responder do sistema preventivo, toda vez que ele vai responder, todo mundo esperando que ele ia ensinar o dia a dia, o como é que você faz? Aí ele se voltava para a vida de oração. Quando você pegava São João Batista de La Salle, educador, grande santo educador, fez uma obra educacional, voltava-se para as mesmas coisas. Você vai ver que a encíclica do Papa vai falar de muitas coisas belas, mas vai falar também disso. E isso é assim como que a gente está falando de educação, a gente está falando de igreja. Engano seu é não saber o verdadeiro poder transformador que a oração tem. É de um desconhecimento quase que total. Por eu não experimentar, eu não conheço. E por não conhecer, eu desprezo. Por não saber que uma criança, um pai, quando reza, ele governa o seu lar, né? Ou seja, quando realmente alguém está à frente, reza, governa. Não se fala isso de Moisés? Moisés rezava e ia bem em tudo, né? Olha, isso é na vida dos grandes homens. Quando São Pedro, Jesus dá uma ralha com ele, né? Mostra lá para ele que ele vai negá-lo. São Pedro, ele vai mostrar que não era bem assim não. Eu não vou negar não. Logo depois do jantar, o que vai acontecer? Jesus vai para o horto, vai ser entregue. Quem é que pega a espada? São Pedro. Eu estou lá, eu vou morrer, se precisar eu morro, né? Jesus é que manda ele parar de cortar lá o fulano na orelha dele, né? Mas depois ele vai negar Jesus. E ninguém parou para perceber por que ele negou. Um homem fez isso, São Jerônimo, doutor da igreja. Ele foi analisar a cena e viu qual era o motivo da negação de São Pedro. Falou, mas pera lá, ele falou que morria por Jesus. Mostrou para Jesus ao pegar a espada e tal. E depois vai negar? Mas não entendi, o que faltou? É que você pulou a cena. Depois da ceia, Jesus se retira para orar. E ele chega para os 13 e fala, vigiai e orai comigo. Quando ele vai se retirar para orar, era para eles rezar. Jesus volta e ali encontra eles fazendo o quê? Dormindo. Atentos para isso, porque os santos, eles nos interpretam a Bíblia. Dormir nas Sagradas Escrituras, de modo geral, não é o dormir de São José, tá? Dormir é quase como que uma negação do que é mais alto. Eu não quero. Então, ali naquele momento, São Jerônimo vai mostrar que São Pedro colocava muito em si mesmo a força do que ele podia fazer por Jesus. Só que ele era chamado a seguir Jesus e não estar à frente de Jesus. Então ele teve que passar por uma queda que ele mesmo escolheu para aprender. São Pedro nos Atos dos Apóstolos é muito diferente. Você vai ver um homem maduro, um homem que constantemente reza. É um outro homem. Aquela impulsividade constante em São Pedro vai modificando, porque ele é um homem de mais oração. Isso vai sendo bem claro ali. Então eu vou dizendo isso nesse finalzinho aqui, dessa primeira parte, para dizer, os grandes santos educadores devotaram muito tempo à oração.
inclusive as grandes mães, né? E vou dar um exemplo. Tem um livro muito bonito chamado História de uma Família. Foi republicado agora recentemente, mas eu já falo desse livro faz 7 anos, né? Que conta a história do lar de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí todo mundo, olha, Santa Teresinha, que beleza e tudo mais tal. Ela não nasceu com aquele hábito carmelita, que está no altar lá, tá? Ela era uma menina normal dentro de uma casa, tá? E a mãe de Santa Teresinha, que foi Santa Zélia, dentro do livro você vai ver vários atos bem curiosos, bem interessantes de Santa Zélia. Santa Zélia tinha uma menina muito difícil dentro do lar. Vocês sabem quem era a menina difícil? Irmã de Santa Teresinha do Menino Jesus? Alguém sabe o nome dela? Leônia. Isso consta na história. Das irmãs, todas eram muito obedientes e muito boas. Leônia era um pouquinho arredia e tudo mais tal. Também vai colocar o nome de Leônia, né? Então, enfim. Mas eu não escolheria esse nome para minha filha. Um leão e tal. E ela era arredia mesmo. A mãe expressou em vários momentos preocupação. Isso está nas cartas, de trocas de cartas entre São Luís e Santa Zélia, que o pai viajava às vezes e eles se escreviam, né? E o interessante é que Santa Zélia faz o seguinte: ela morre de câncer de mama. Ela, diante das suas dores, atrozes dores, num tempo que não tinha certos remédios para aliviar, e também ela não quis. A prova foi quando ela foi ao médico, e o médico falou, olha, eu vou te receitar um remédio e tal. Ela não quis, né? Não ia resolver mesmo e tudo mais, a cirurgia não ia resolver. E ela resolve oferecer as suas dores, os seus sofrimentos, pela salvação da filha. Pode parecer curioso para quem nunca parou para pensar nisso, que Deus possa se aproveitar no sentido de aceitar aquela oferta para um bem de uma outra pessoa. Parece curioso, especialmente num dia de hoje que você chega assim para a pessoa e fala, como é que a senhora está? A mulher abre a bolsa, tira o envelope, olha aqui minha filha, tem 10 comprimidos aqui, osteoporose, artrite, para não ter derrame disso aqui. Ela fala todos os remédios que toma, passa 30 minutos falando. No final você olha e fala, desculpa, Jesus desce da cruz, ela é a verdadeira vítima, ela é quem sofreu de verdade e tal, né? Só que Santa Zélia não consta que ela ficava reclamando, ela não era chatinha, ela ficava calada sobre essas coisas, mas não era um calado por calar, é que ela oferecia pela filha. Isso está descrito nas cartas. Ela oferecia as suas dores, o seu incômodo a Deus, porque sabia que Deus, vendo o esforço dela, ela como que incomodando, Jesus, eu não vou conseguir educá-la suficientemente. Então eu estou aqui, te lembrando, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer. Se diz hoje que inclusive a Leônia é a que melhor conheceu realmente a alma de Santa Teresinha. O processo mais avançado de beatificação é de Leônia, né? É a que, das irmãs, é a mais avançada. E aquela mãe não era uma mãe água com açúcar, não era a mãe facilzinha. Quando ela tem uma visita em casa de uma garotinha que vai brincar com as filhas, a menina começa a falar alguma coisa que a história não conta, mas devia ser alguma coisa não muito boa. A mãe ouve e faz o quê? Imagina aquela mãe francesa, vai chamar para tomar um chá? Vem cá, vamos tomar um chá, tal. Não fez nada disso, tá? A mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus acaba com a raça da garota e manda a garota embora, para nunca mais voltar na casa de Santa Teresinha. A menina depois muda de vida, né? Aqui foi mandada embora. Se eu não falasse que era a mãe de Santa Teresinha, as pessoas até, ai, nossa, que mulher grossa, nossa, mandar embora, assim, tudo mais tal, né? Mas só que a mãe de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia que podia perder a filha, e ela estava atenta, e aquela medida foi a medida certa. Por quê? Porque ela rezava. Ela gastava tempo com a oração.
e tempo com isso. A centralidade do seu lar não era o seu esposo e não eram os filhos. E para o esposo não era a esposa e não eram os filhos. Quem te falar isso não entendeu nada sobre a educação de uma pessoa. Porque no dia que você estiver próximo da sua morte, por mais que esteja esposa, enfim, e filhos do lado, acho que se alguém teve a oportunidade de ver alguém morrer, um parente morrendo, você vê a ânsia, o desejo de Deus nessa hora, né? É nessa hora que parece que, ai meu Deus, eu errei muito nessa vida. Dá para voltar atrás e consertar as coisas? A gente parece que espera esse dia acontecer para mudar as coisas. Então, elas começam a mudar quando a pessoa consegue colocar a centralidade da sua vida em Deus. Então, depois do intervalo, eu vou entrar em 4 características profundas da educação e que centraram a educação de várias obras educacionais. Nós vamos ainda ter muita coisa para ver ao longo do dia, né? Mas aí nós vamos voltar nessa principal em que eu parei aqui, sobre a oração.